Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal Olha a Química aí. Se vocês não me conhecem ainda, muito prazer, eu sou o professor Thiago Santangelo e tô aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Simbora! Bom galera, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do assunto hidrólise salina. Essa aqui é a segunda aula de hidrólise salina, que eu chamei de hidrólise salina parte 2. Se você não assistiu ainda a aula de hidrólise parte 1, eu vou deixar no card aqui para que você possa dar uma conferida lá, vale muito a pena, beleza? Galerinha, mas antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho aqui muito importante. Esse vídeo, ele é um oferecimento do curso QPV, Química para o Vestibular. Então eu convido você a ficar comigo até o final da aula. E se você gostar da aula, se você gostar da didática, dá uma lida aqui na descrição, porque eu trago mais algumas informações sobre o nosso curso. Lá você também encontra um link direto para o meu WhatsApp. Então, se você realmente estiver interessado no curso, é só clicar no link e vir trocar uma ideia comigo, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto. Bora falar de hidrólise salina, gente. Bom, e nessa aula a gente vai falar aqui sobre a constante de hidrólise. Constante de hidrólise, grau de hidrólise, como calcular a constante e como calcular o grau de hidrólise, belezinha? Na aula anterior, a gente viu que sempre que um cátion sofre hidrólise, a gente origina uma solução ácida. Já se ocorrer a hidrólise do ânion, que é o que eu estou ilustrando para vocês aqui, quando ocorre a hidrólise do ânion, o ânion reage com a água, captura o íon H+, produz um ácido fraco, nesse caso aqui o ácido cianídrico, e libera em solução os íons OH-. Gente, ocorrendo a hidrólise do ânion, a minha solução sempre terá caráter básico, devido ao quê? Devido à liberação de íons OH-, tá bom? Aqui no exemplo, eu estou falando da hidrólise de uma solução de cianeto de sódio. E repara, se aqui tem um equilíbrio químico, vai ter uma constante de equilíbrio. Como esse processo apresentado representa a hidrólise de um íon, essa constante de equilíbrio a gente costuma chamar por KH, constante de hidrólise. E a fórmula é essa aqui, galera. Se liga, grava isso aqui, tá? A constante de hidrólise é igual ao produto iônico da água, também conhecido como Kw, dividido, neste caso, pelo Ka. O que é o Ka? É a constante de ionização do ácido fraco produzido. Beleza? Vamos avançar, porque agora eu vou te falar de quando ocorre a hidrólise do cátion. Olha só, aqui eu tenho um sal, que é o brometo de amônio, e perceba que esse sal ele é derivado de um ácido forte, o ácido bromídrico, HBr, e de uma base fraca, o hidróxido de amônio, NH4OH. E como prevalece sempre o caráter do mais forte, eu posso cravar aqui que essa solução terá um pH menor que 7, ou seja, trata-se de uma solução ácida. Agora, como é que eu comprovo isso por meio de uma equação? Montando a equação de hidrólise do cátion amônio. Então, perceba, ó, o íon amônio reage com a água, pega a parte negativa da água, pega o OH-, produzindo a base fraca NH4OH, e de quebra liberando íons H+ no meio. Como eu disse anteriormente, sempre que ocorrer a hidrólise do cátion, eu vou produzir uma base fraca e vou liberar íons H+. Esses íons H+ aqui é que são responsáveis pelo caráter ácido da minha solução. E, novamente, se aqui está rolando um processo reversível, a gente vai ter aqui uma constante de equilíbrio, a constante de hidrólise, que nesse caso será igual à razão entre o produto iônico da água, Kw, e o Kb. Por que Kb? Ora, porque nessa hidrólise ocorreu a formação de uma base fraca. Tudo bem, gente? Vamos avançar, que agora eu vou te apresentar o último cenário. Bom, agora eu estou fornecendo para vocês aqui uma solução de cianeto de amônio, NH4CN. Nesse caso, o sal é formado a partir do HCN
que é um ácido fraco, e do NH4OH, que é uma base fraca. E aí? Bom, quem hidrolisa é o íon derivado da espécie fraca. Só que aqui, o NH4+ vem de base fraca, então vai hidrolisar, e o CN- vem de ácido fraco, ele também vai hidrolisar. Nesse caso, vai ocorrer tanto a hidrólise do cátion quanto a hidrólise do ânion. Pô, Tiago, mas e aí? A solução será neutra? Não. Por que não? Porque a gente vai produzir aqui uma base fraca e também vai produzir um ácido fraco. Porém, embora os dois sejam fracos, um deles vai ser mais forte que o outro. E aí, para eu cravar aqui se essa solução é levemente ácida ou levemente básica, eu vou precisar da constante de ionização da base, que eu chamo de Kb, e da constante de ionização do ácido, que eu chamo de Ka. Se o Kb for maior, a solução será levemente básica. Se, por outro lado, o Ka for maior, a solução será levemente ácida. Mas, professor, e como é que eu faço para calcular a constante de hidrólise? Então, é o mesmo esquema das fórmulas anteriores. É o produto iônico da água dividido pela constante de ionização da espécie fraca. E como aqui a gente tem uma base fraca e um ácido fraco, a constante de hidrólise será igual ao produto iônico da água, Kw, sobre Ka vezes Kb. Tudo bem? Então, para a gente calcular a constante de hidrólise, ou a gente vai trabalhar com essa fórmula que eu uso quando o sal é derivado de um ácido fraco e de uma base fraca, ou eu vou trabalhar com essa fórmula, que é para qual cenário? Quando o sal é derivado de um ácido forte e de uma base fraca, ou ainda com essa aqui, que foi a primeira fórmula que eu te apresentei, quando o ácido for derivado de uma base forte e um ácido fraco. Belezinha? Bom, a parte teórica é só essa. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como calcular a constante de hidrólise, grau de hidrólise. Vamos embora para os exercícios. Vem comigo. Determinada solução aquosa de cianeto de sódio, NaCN, apresenta concentração molar igual a 1 mol por litro. A partir dessas informações, calcule letra A. A constante de hidrólise. Então, vamos lá. Ele quer que eu calcule a constante de hidrólise. Vamos pensar. O NaCN, ou cianeto de sódio, ele é formado pelo cátion Na+, e para que isso dê zero, pelo ânion Cn-. Bom, a gente viu lá na primeira aula de hidrólise, né? Eu fiz uma revisão bem bacana com vocês sobre sais, e a gente viu naquela aula que o cátion ele sempre é derivado da base. Então, eu vou pegar o Na+, e vou botar OH- aqui no final até somar zero. Basta um grupo OH. NaOH. NaOH é uma base forte. Por quê, professor? Porque é da família 1A. Lembra? Família 1A. E estrôncio, bário e cálcio da família 2A formam sempre bases fortes. Mas e o Cn-? O Cn- é o ânion. E a gente viu que o ânion ele deriva do ácido. Todo ácido começa com H+. Basta 1 para que o somatório dê zero. Então, a fórmula é HCN. O HCN é um hidrácido. E ele é um hidrácido fraco. Por que ele é um hidrácido fraco? Porque dentre os hidrácidos, somente HCl, HBr e HI que constituem ácidos fortes. E como prevalece o caráter do mais forte, eu já sei que essa solução aquosa, essa solução de cianeto de sódio, será uma solução básica ou alcalina. Eu já espero aqui encontrar um pH maior do que 7, um pOH menor do que 7. Tranquilo? Bom, mas na letra A, ele quer que a gente calcule a constante de hidrólise. Qual é a fórmula da constante de hidrólise? Constante de hidrólise é igual ao Kw, ao produto iônico da água, sobre o quê? Sobre a constante de ionização da espécie fraca. E aí, quem é a espécie fraca? A espécie fraca é o ácido. Então, eu vou precisar dividir o Kw
pelo Ka, pela constante de acidez do ácido cianídrico. E perceba, ele deu essa informação para a gente aqui no enunciado, ó. Ka do ácido cianídrico. 4 vezes 10 a menos 10. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o Kw, que é 1 vezes 10 a menos 14. Tem que gravar esse valor, tá, gente? A 25 graus, o Kw é sempre esse valor. Professor, mas a questão não deu a temperatura. Então, você vai assumir a temperatura como sendo 25 graus e vai usar esse valor para o Kw. Sobre o Ka, que ele deu 4 vezes 10 a menos 10. E aí, galera? Quanto que vai dar? 1/4 é 0,25. Agora eu vou dividir potência de mesma base. 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 10. Eu repito a base 10, ó, e subtrai os expoentes. Menos 14 menos menos 10 vai ficar menos 14 mais 10. E menos 14 mais 10 dá igual a menos 4. Colocando isso aqui em notação, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 5. Prontinho. Finalizamos a primeira parte, o primeiro comando do exercício. A constante de hidrólise dessa solução, 2,5 vezes 10 a menos 5. Tranquilinho? Vamos avançar agora para o segundo comando do exercício. Tá aí para vocês. Na letra B, ele quer que você calcule o grau de hidrólise. Bom, a gente pode representar o grau de hidrólise por alfa. E como é que eu faço para calcular o grau de equilíbrio ou o grau de hidrólise? A gente vai dividir a quantidade que reage pela quantidade inicial, isso aqui sempre em mol, tá? E depois a gente pega e multiplica isso aqui por 100%. Qual é o problema? O problema é que eu não sei qual foi a quantidade de cianeto que hidrolisou. E aí? A gente vai precisar, primeiro, montar a equação de hidrólise. Nesse caso, quem vai hidrolisar é o íon Cn-. Então, vamos lá. Vamos montar aqui a reação de hidrólise. Ó, o íon Cn- reage com a água. Vou escrever a água como HOH. E aí, ó, a água tem o H mais 1 e o OH menos 1. O que o Cn- faz? Ele pega o H+, vai produzir o ácido fraco HCN e vai liberar o íon OH-. Correto? E para a gente descobrir o quanto reage, a gente vai ter que montar aquela tabelinha de equilíbrio, né? Então, se você tem dúvida nesses probleminhas de tabela de equilíbrio, dá uma olhadinha aqui no canal, porque aqui também tem vídeo aula explicando tudo sobre grau de equilíbrio, tá bom? Vamos continuar. Então, a gente vai analisar aqui a quantidade que há no início de cada participante do processo, a quantidade que reage de cada reagente, a quantidade que se forma de cada produto e, finalmente, a quantidade que vai existir no equilíbrio. Tranquilão? Bom, vamos voltar lá no enunciado para a gente ver a concentração da nossa solução. Ó, tá aí, 1 mol por litro. Então, se a gente considerar o volume de 1 litro, é como se a gente estivesse partindo de 1 mol do íon Cn-. A água aqui, galera, é o solvente do processo, né? A concentração dela praticamente não vai ser alterada, tá legal? Então, a gente vai desconsiderar. Assim como também a gente deve desconsiderar o produto, né? Inicialmente, a gente considera que só há reagente. Quanto que vai reagir do Cn-? É isso que eu quero descobrir. Vou chamar de X. Como eu disse, a água é praticamente constante, então a gente considera, ou melhor, a gente desconsidera a quantidade de água que será consumida, tá? Como o HCN e o OH- são produtos, nessa linha a gente não vai considerar nada para eles. Agora, quanto que se forma de HCN e quanto que se forma de OH-?
Como a proporção entre o CN- e o HCN é de 1 para 1, e também a proporção entre o CN- e o OH- também é de 1 para 1, como eu disse lá que reage X do CN-, eu vou considerar que vai formar X do HCN e X do OH-. Como o CN- é reagente, ele não está sendo formado, né? Então aqui eu vou desconsiderar e na água também eu vou desconsiderar. E aí vamos embora. Quanto que eu tenho agora no equilíbrio? Bom, inicialmente havia 1 mol do CN-, só que foi consumido X mol. No equilíbrio a gente vai ter quanto? 1 menos X. A água eu vou desconsiderar. O HCN inicialmente não havia nada. Depois se formou X, então no equilíbrio eu terei X mol do HCN. E esse é o mesmo raciocínio para o OH-. Mas vem cá. Dá uma olhadinha no valor da constante de hidrólise do sal que a gente calculou na letra A. Olha o valor da constante de hidrólise. 2,5 vezes 10 a menos 5. Galera, isso aqui é um valor muito baixo. E o que significa uma constante de equilíbrio com um valor muito pequeno? Significa que vai hidrolisar muito pouco, galera. Significa que no equilíbrio irá prevalecer o íon CN- em detrimento do HCN e do OH-, de modo que, como a constante de hidrólise é muito pequena, eu posso olhar para cá e considerar isso aqui como aproximadamente o quê? 1. E é com esse valor aqui que eu vou trabalhar na constante de equilíbrio aqui, tá? Eu vou trabalhar com a quantidade de 1 para o CN-, no equilíbrio vai como se tivesse 1 mol por litro do CN-, do HCN X e do OH- também o quê? X. Bora montar aqui do lado a expressão agora da constante de hidrólise. Olha só, vai ficar como? Vai ficar concentração do HCN vezes a concentração do íon OH-, tudo isso sobre a concentração do cianeto, que eu falei que a gente vai considerar como sendo 1, porque como a constante de hidrólise é muito pequena, praticamente não vai reagir nada, tá bom? Então, ó, constante de hidrólise, que a gente já calculou, 2,5 vezes 10 a menos 5, igual a x que multiplica x, ou seja, igual a x ao quadrado. Se a gente for tirar a raiz quadrada desse valor, vai ficar a raiz quadrada de 2,5 vezes 10 a menos 5, que é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 6. Acompanharam o raciocínio? Eu caminhei com a vírgula aqui uma casa para a direita. Ficou 25 vezes 10 a menos 6. E por que eu fiz isso? Porque agora dá para tirar a raiz quadrada do 25, que é 5, e dá para tirar a raiz quadrada do 10 a menos 6, que é igual a quanto? 10 a menos 3. Galera, olha o valor do x. 5 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,005. Eu parti de 1 mol e só reagiu 0,005. Se eu fosse substituir aqui o x por 0,005, ia dar um valor aqui 0,995. Então, a aproximação que eu fiz aqui foi bem coerente. Tranquilinho? Pô, Thiago, mas você não calculou ainda o grau de hidrólise, não. Mas por que a gente teve esse trabalho todo aqui? Porque eu precisava descobrir o x, eu precisava descobrir a quantidade que vai o quê? Reagir. Se liga. Isso que a gente calculou aqui é a quantidade que reage, é a quantidade que eu preciso para jogar aqui, ó, no numerador da fórmula do alfa. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vamos lá, vamos calcular agora o valor do alfa, tá? Ó, a fórmula é essa aí.
Eu vou substituir agora o numerador por 5 vezes 10 a menos 3, que é o valor do x. Qual era a quantidade inicial? A quantidade inicial era 1, né? E vou multiplicar isso aqui por 100%. Ora, 100 é 10 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? 5 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,5 o quê? Por cento. Esse é o grau de hidrólise. 0,5%. Tudo bem? Respondida a letra B? Deu um trabalhão, né? Essas questões de constante de hidrólise geralmente dão muito trabalho, tá, pessoal? Vamos finalizar agora a questão? Vamos para o último comando. Calcule o pH e o pOH da solução a temperatura de 25 graus. Bom, e aí? Perceba, lá no início, a gente chegou à conclusão, olha aí, ó, de que tratava-se de uma solução o quê, galera? Uma solução básica, né? Por quê? Porque quem está hidrolisando é o ânion. Então, eu espero aqui encontrar um pH acima de 7 e um pOH abaixo de 7. Agora vamos ver se isso de fato irá se confirmar. Bom, como a equação de hidrólise produz íon OH-, eu vou calcular a concentração de íons OH-, que vai ser igual à concentração da minha solução vezes o grau de hidrólise. Ora, a concentração é 1 mol por litro e o grau de hidrólise é 5 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Não, professor, o grau de hidrólise é 0,5%. Realmente, o grau de hidrólise é 0,5%, mas lembra que na fórmula da concentração hidroxiliônica, sempre que eu for trabalhar com o alfa não pode estar em porcentagem. Então, eu vou pegar esse valor aqui de 0,5 e vou dividir por 100. Vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 2, que é igual a 5 vezes 10 a menos 3, que multiplicado lá pela concentração da solução salina, que era 1 mol por litro, eu vou encontrar uma concentração hidroxiliônica de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E agora? Agora eu vou calcular o pOH. Se eu tenho a concentração de OH-, eu vou calcular o pOH, né? Vai ficar menos o log de 5 vezes 10 a menos 3. Beleza? Olha o que eu vou fazer. Vou deixar esse menos aqui e vou aplicar a propriedade do log, o log do produto. Vai ser o log do primeiro, ou seja, log de 5, mais o log do segundo, que é o log de 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Isso vai ser igual a quanto, hein? Menos, vamos lá. Log de 5 ele te deu 0,7. E aquele log de 10 elevado a menos 3? Eu vou jogar o menos 3 para frente do log. Vai ficar menos 3 que multiplica o log de 10. Ora, log de 10 na base 10 vale 1. Então, dentro do parêntese vai ficar 0,7 menos 3. 0,7 menos 3 dá menos 2,3, que com aquele menos ali do lado de fora, você vai encontrar isso aqui, ó. pOH igual a 2,3. Mas, professor, você não falou que tinha que dar maior do que 7? Eu falei que o pH tinha que ser maior do que 7 e o pOH menor do que 7. Então, tá coerente. Mas e como é que a gente faz agora para calcular o pH? Ó, a 25 graus eu não posso esquecer disso. pH mais pOH tem que dar quanto? 14. Então, quanto que vale o pH? 14 menos o pOH. O pOH é 2,3. Vou encontrar um pH igual a 11,7. E aí? pH 11,7. Não é meio básico? Fechamos. É isso, gente. Obrigado por vocês terem assistido a aula até o final.
Se vocês gostaram da aula, aproveita, deixa o like. Se não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixa aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, beleza? É isso, um forte abraço e até a próxima aula, gente. Valeu!